sejam bem-vindos ao Agrofag desse domingo, 29 de setembro. Estamos no ar pela KTV e também no YouTube. Professor Celso, tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, Daniela, tudo bem? Um bom dia a todos. Vamos aos destaques da edição. O assunto em destaque no Agrofag de hoje é a produção de leite, uma das atividades mais importantes da economia paranaense. Em Vera Cruz do Oeste, produtores adotaram a técnica de realizar 3 ordenhas por dia. E o resultado foi o aumento na produtividade e também no bem-estar das vacas. Tem um conforto maior, né? Ele não chega com o ubre tão cheio na ordenha. No estúdio, especialistas falam sobre manejo e mercado na pecuária leiteira. Muitos municípios pequenos, que quem sustenta a atividade do município é o setor leiteiro. Todo mês cai o cheque do leite ali na conta do produtor. Um mix de cobertura diferente. Agricultor protege a terra com trigo e carinata antes do plantio do feijão. A carinata, ela dá uma cobertura, a folha dela é bem largona, ela protege bem o solo, né? E o trigo. Aqui eu peguei uma moitinha de trigo. Então o trigo também ele cresce rapidamente. E ele tem um efeito no solo de inibir a germinação da erva daninha. Vamos falar sobre os desafios de cultivar hortaliças no verão e também do processo cuidadoso e é a produção de mudas. Nesta propriedade em Cascavel são 10 estufas, onde são cultivados temperos, verduras, frutas e ervas medicinais. Na Fazenda Escola da FAG, empresas começam a semear as áreas que serão expostas durante o City Farm. Você vai conhecer uma raça de galos gigantes que podem atingir mais de 1 metro de altura. E sabe por quanto um deles foi vendido? Em 2017, a gente teve um registro de um leilão que vendeu um galo, né, a R$154 mil. Professor Celso, a gente começa mostrando aqui na tela essa imagem que são de mudas de hortaliças, produtos bem comuns nas lojas agropecuárias, né? E gera uma certa curiosidade, né? Da onde vem, onde é produzida, como é distribuída. É isso aí. E para que as mudas tenham um bom padrão, a produção precisa seguir critérios de qualidade que vão desde a escolha de um bom substrato, que é onde elas vão se desenvolver, até o manejo de adubação e de proteção das plantas. Para conhecer essas etapas, nós fomos até São Salvador, distrito de Cascavel, no viveiro de plantas do Marcelo, que há 20 anos trabalha no ramo e abastece pontos de vendas de mudas aqui na região. Olha só. Dá gosto de ver todas essas bandejas com mudas de diferentes variedades de plantas assim, bem organizadas nas estufas. São temperos, verduras, frutas e ervas medicinais. A produção funciona nesse viveiro instalado na propriedade do Marcelo, que fica na linha Escanagata, em São Salvador, distrito de Cascavel. São 10 estufas, cada uma com, em média, 1.200 bandejas, que serão comercializadas em mercados, casas agropecuárias ou direto para os agricultores da região. O Marcelo aprendeu na família a lidar com as plantas. A maior parte dos cuidados é assim, acompanhando bem de perto. Aqui a gente faz um manejo diário, né? O manejo diário a gente vai olhando de acordo com a quantidade de raiz que a planta tem, o desenvolvimento tanto radicular como o desenvolvimento foliar dela, e de acordo com o desenvolvimento a gente vai trabalhando a questão da adubação, né? Aumentando algum item, diminuindo o outro, tanto de macro como de micronutrientes a gente vai fazendo alterações no ciclo dela. Aqui, por exemplo, ela está na metade do ciclo ainda, não é uma bandeja que está no final, né? Ainda vai mais alguns dias para a gente finalizar ele. E é no olho, né? Você comentou que hoje você já consegue observar, passa a mão também, sente a textura, isso é algo que é da prática. Isso daí a gente vai desenvolvendo alguma coisa na prática, né? Mas tem bastante teoria em cima disso também. O desafio de produzir em larga escala, com alta qualidade, exige monitoramento constante, sem pausa.
Para cumprir todas as etapas da produção de mudas aqui no viveiro, são 10 funcionários trabalhando todos os dias. E eles contam com uma ajudinha muito importante, que é a automatização de algumas funções. Tudo começa com a preparação do substrato, que vai dar sustento para a nutrição das sementes. O material utilizado aqui é a turfa. É um material importado, esse material hoje vem do Canadá, né? E é um produto que ele é livre de fungos e bactérias, né? E esse produto que a gente usa hoje, ele é turfa com um pouco de fibra de coco. Mas fibra de coco eu acho que não está atingindo aí 5 a 8% do total do produto, né? Substrato pronto, é hora de depositá-lo nas bandejas. E olha só como é feita a distribuição das sementes. Uma delas é com o uso desse equipamento, que garante que apenas uma seja colocada em cada célula. Aqui, a Mary está distribuindo as sementes de melancia. E notem que a cor é azulada. Isso é por causa do tratamento que recebem ainda na indústria. Já nessa outra bancada, o José está organizando as sementes de alface. Ele usa a distribuidora manual. E percebam, elas têm essa capa, uma espécie de pellet, já que são muito pequenas, o que dificulta o manuseio. A pelletização é um processo para separar as sementes, para ela ficar cada pellet uma unidade de semente, né? Aí ela pega e também ela dá uma germinação nela, porque eles adicionam um pouquinho de água na mistura. E ela fica com uma validade menor também por causa disso. Ela é uma semente para você ter uma utilização mais rápida do que se fosse uma semente nua. As bandejas com as sementes passam 48 horas nesse espaço, até serem levadas para as estufas. Esse equipamento, que funciona de forma mecanizada, foi desenvolvido para facilitar a irrigação. A velocidade da aplicação deve ser monitorada para que todas as plantas recebam a quantidade de água necessária. Que no caso agora a gente está fazendo a parte de irrigação, que aqui a gente mantém elas de 25 a 45 dias, depende a cultivar, é o tempo que ela vai ficar dentro da estufa, né? Aí aqui a gente controla a luz, a gente abre e fecha a tela, controla a irrigação, né, para a gente ter uma muda de qualidade. A partir do terceiro dia aqui nas estufas, as plantas já recebem adubação direcionada para cada variedade e também um manejo integrado com insumos biológicos e químicos, para não deixar que as doenças e pragas diminuam a produtividade. A maior demanda do viveiro é a produção de mudas de alface. Por mês são preparadas 660 bandejas das variedades do tipo Crespa. Em seguida, vêm as alfaces americanas. São 300 bandejas. Com a combinação de tecnologia e atenção a todos os processos, o objetivo do Marcelo é seguir mantendo a alta qualidade do viveiro. Feito de detalhes isso aqui, tá? Desde o início do plantio, profundidade de semente, quantidade de água, produtos que são usados, tudo a gente trabalha para atingir a melhor qualidade possível, né? Para chegar essa planta para o produtor, que vai finalizar ela, para quando chegar na gôndola do mercado, tá um produto de excelente qualidade. Bacana esse trabalho, né, professor Celso? Além da curiosidade aí de envolver uma grande equipe. A gente vê nas lojas agropecuárias, né, aqueles alfaces pequenininhos, aquelas rúculas, né? Da onde vem isso aí, né? No produtor, é um nicho de mercado, né? Produz para essas lojas agropecuárias e também para os produtores normais de produção de hortaliças, né? É isso aí, muito legal mesmo. O Alceu Beber é produtor rural e parceiro do Agrofag e essa semana, em uma conversa com a nossa equipe, ele contou que estava fazendo o plantio de feijão com o objetivo de produzir sementes.
Um detalhe chamou a atenção. O Alceu estava plantando sobre um mix de cobertura que não é muito comum, composto por trigo e carinata. Nós fomos até lá para conhecer esse tipo de manejo. Acompanhe. Nesta área de 14 hectares, em Espigão Azul, distrito de Cascavel, o som da antiga plantadeira continua anunciando uma nova safra. Aqui, o plantio é de feijão preto. A cultivar é a IAC Veloz, que tem ciclo médio de 75 a 80 dias e alto potencial produtivo. O responsável pela área é o Alceu Beber. A expectativa dele é de atingir uma produtividade de 41 sacas por hectare. Os manejos precisam de uma atenção maior com relação a pragas e doenças, já que o campo é destinado à produção de sementes e a qualidade é prioridade. Aqui nós temos uma expectativa de colher em torno de 100 sacos por alqueire, vai dar em torno de 40 e poucos sacos por hectare. Mas assim, o foco é produzir uma semente de boa qualidade, que dê condição de uma pessoa, de quem for comprar ela para plantar na safrinha, que ela tenha vigor, germinação, pureza, não pode ter problema com doenças, né? No preparo da terra para receber o feijão, o produtor plantou um mix de cobertura. O objetivo foi aproveitar a entre-safra para obter uma boa palhada e nutrientes para o solo. Um ponto que chamou a atenção é que nesta área o produtor optou por um mix com trigo e carinata. Seu Alceu, por que dessas duas culturas? Então, temos que voltar lá no final, na colheita do milho safrinha, que aqui tinha milho safrinha. Com o final da colheita do milho safrinha, se fica um período muito longo entre a colheita e o plantio da safra de verão. Nós tínhamos aqui cerca de 40 dias para instalar esse mix de cobertura. Como são duas plantas de crescimento rápido e que se adaptam bem ao finalzinho de julho, comecinho de agosto ali, então optamos por essas duas. O que nós temos aqui? Temos a carinata, você pode ver, ela tem um crescimento rápido, com 40 dias, e isso ainda tivemos um período de seca ainda, ela poderia estar maior, né? E ela dá uma cobertura, a folha dela é bem largona, ela protege bem o solo, né? E o trigo. Aqui eu peguei uma moitinha de trigo. Então o trigo também ele cresce rapidamente. E ele tem um efeito no solo de inibir a germinação da erva daninha. Só que para isso nós temos que plantar ele no limpo também. Então lá no milho safrinha nós temos que usar herbicidas que entregam a cultura do milho no limpo. Então assim, não há desculpa para o produtor dizer assim, é 40 dias, deixaria o solo assim a descoberto até chegar lá, né? No plantio da soja. Porque em 40 dias dá para fazer muita coisa, né? Dá uma olhada aqui. Essa variedade de carinata é específica para a cobertura de solo, diferente daquela que é voltada para biocombustível. Já a opção pelo trigo foi uma forma econômica que o produtor encontrou para o mix. A gente tinha ali uma semente que seria descartada, nem semente não é, né? Um grão que iria para os animais, ela seria descartada e tinha caruncho, né? E semeamos aqui, ele serviu como... Acabamos descartando de uma forma racional, como diz assim, né? Mas o ideal aqui seria utilizar o centeio, que ele é muito mais agressivo, né? A venda de toda a produção de sementes já está garantida. De acordo com o produtor, o valor é melhor do obtido com o grão comercial. Por que escolher semente? Em virtude do prêmio que a gente ganha, em virtude de estar produzindo semente, né? Existe um plus. Nós entramos vendendo essa safra como é que eu vou dizer assim, numa entre-safra normal do feijão, porque o feijão ainda é uma cultura marginal no sentido assim que não é em larga escala. Então essa safra de feijão que está saindo daqui, ela vai servir de semente para quem for plantar feijão na safrinha, né? Que muita gente, ou a maioria das pessoas, trabalham com feijão na safrinha.
Muito bem, um manejo diferente que o Alceu conseguiu explicar bem aí, né, o objetivo dele. O objetivo dele, na verdade, não deixar o solo exposto, né, melhorar a propriedade física e química do solo, né, mas ressaltando que ele usou o que ele tinha na propriedade, então ele fez uma parte econômica, né, vamos dizer assim, para poder fazer esse mix, né. O importante é que o mix ele tenha realmente uma certa qualidade de germinação, certo? De uma composição diferente de plantas ali para melhorar essa fertilidade do solo, né, Antoniela? E depois ter os manejos adequados. Você vê que ele está plantando em cima do praticamente verde, né? Então tem os manejos adequados. Mas ele ressaltou muito bem, né? Ele quer melhorar a propriedade física do solo. Então, o que interessa é o seguinte, ele conseguiu fazer isso com os recursos que ele tinha na propriedade dele. Isso é importante, né? É isso aí, muito bem. E agora é hora da gente conversar com os nossos amigos agricultores de todo o Brasil. A Kátia assistiu a reportagem que exibimos aqui sobre galinhas que botam ovos com 2 gemas. Esse assunto despertou nela uma dúvida. Olha aqui então. Ela comenta e também pergunta. Então ela diz aqui que gostou da reportagem, né? Mas também contou que lá na propriedade dela, ela tem 50 galinhas, mas que está colhendo apenas 10 ovos. Então uma baixa produção aí, né? Kátia, nós não sabemos o sistema que você utiliza na criação, mas existem algumas práticas que são necessárias para uma boa produção. Quem traz a resposta é o Diogo Vieira, que é médico veterinário da Granja Faria, na cidade de Nepomuceno, em Minas Gerais. Veja só. Bom dia a todos os telespectadores da Agrofag. Meu nome é Diogo Vieira, sou médico veterinário e hoje estou aqui para sanar a dúvida de uma telespectadora chamada Kátia. Kátia, você nos posicionou que as suas aves não estão produzindo. E quero te dizer que para termos uma produção eficiente, nós precisamos trabalhar em alguns pilares. O primeiro é biosseguridade, a sanidade das aves, a saúde das aves. Como que as suas aves estão? Segundo ponto, nutrição. A nutrição ela tem que ser de acordo com a idade da ave, de acordo com a exigência em cada etapa produtiva. Terceiro ponto, ambiente. Se o seu ambiente é ventilado, se o seu ambiente ele tem umidade relativa adequada, se ele oferece conforto térmico, tá bem? E principalmente o estímulo de luz. O estímulo de luz também ele é diferente em cada etapa produtiva. Fase de recria, quando é um pintinho, fases onde a galinha vai amadurecendo, desenvolvendo o sistema muscular, desenvolvendo o sistema reprodutivo e até atingir a fase adulta, a fase que ela vai iniciar a produção de ovos, dependendo da genética, entre 16 e 18 semanas, tá? E quando ela vai entrar também em pico de produção. Outro ponto, manejo. Como que estão os manejos aí no seu ponto de produção? Selecionando aves mais pesadas, aves que são dominantes, aves que podem apresentar algum tipo de doença, aves que às vezes não conseguem alcançar o bebedor ou o comedor porque as outras batem nela. Então são alguns pontos que você precisa avaliar. Eu sugiro que procure a ajuda de um médico veterinário para acompanhar você e que você consiga encontrar e resolver o que você precisa para melhorar a sua produção. Conte comigo, conte com a Agrofag. Um forte abraço. Abraço a você também, Diogo. E a gente espera ter ajudado aí a Kátia com essa explicação. Agora, a próxima pergunta vem lá da cidade de Monte Alegre, em Minas Gerais, enviada pelo Luiz Martins. Antes da gente ver a pergunta, eu quero deixar aqui nosso abraço a todo o pessoal de Minas que nos acompanha, que está sempre interagindo com a gente, né, professor? Um abração aos mineiros. É isso aí. Vamos então à pergunta do Luiz aqui na tela. Ele que, aliás, na semana passada a gente já mostrou que interagiu, né, com a nossa equipe, mandou lá o comentário dele, começou a assistir as nossas reportagens e nessa semana enviou essa pergunta aqui, ó. Eu gostaria de saber mais sobre o armazenamento do leite de cabra em casa. Quem vai trazer a resposta para você, Luiz, é o Leandro Oliveira, analista da Embrapa para o setor de caprinos e ovinos. Vamos acompanhar. O leite de cabra obtido através de uma ordem higiênica pode ser acondicionado através de 2 métodos, a depender da sua finalidade final. Se o leite for destinado à indústria para a fabricação de produtos lácteos, a exemplo de queijos, esse leite poderá ser congelado ou refrigerado. Caso o leite seja destinado à venda de leite fluido, após tratamento de pasteurização, esterilização
ou UHT, esse leite deverá ser refrigerado. No caso do congelamento, esse leite deverá ser congelado a uma temperatura igual ou inferior a menos 18 graus Celsius. Em relação ao leite refrigerado, esse leite deverá ser refrigerado a uma temperatura igual ou inferior a 4 graus Celsius, sendo que essa refrigeração deverá ser atendida até 2 horas após a ordenha. Em relação ao tempo de refrigeração desse leite, estocagem na propriedade, esse leite poderá ser estocado a uma temperatura de 4 graus ou menos até 3 dias. É importante também frisar que o melhor equipamento para fazer a refrigeração do leite é o tanque de expansão com agitador e camisa dupla, podendo também o produtor utilizar freezer caso não possa adquirir um tanque de expansão. Para mais informações a respeito do acondicionamento do leite de cabra, é importante procurar um técnico nutricionista da região. Muito bem, resposta então aí do Leandro, a gente agradece a participação dele. E queremos registrar aqui um detalhe, muitas perguntas que chegam até nós são feitas por pequenos produtores da agricultura familiar que têm dúvidas sobre o manejo de algumas atividades. Para levar a resposta até esses agricultores, contamos com o apoio de técnicos e especialistas que são nossos parceiros e contribuem para informar os amigos do Agrofag. Mas é sempre bom lembrar que para cada caso existe uma orientação específica e por isso o auxílio de um técnico de forma presencial é importante. Se você também tem dúvidas sobre o manejo de alguma planta ou criação, fale com a gente pelo WhatsApp, é no 45-3321-3970. Se tem fotos e vídeos da sua produção, conhece alguém que queira compartilhar informações e novidades aí da sua região ou sugerir assuntos que podemos tratar aqui no programa, entre em contato com a gente. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe conosco! A produção de olerícolas no verão é uma atividade desafiadora para os produtores rurais, especialmente em regiões de clima tropical, onde as altas temperaturas e a intensa radiação solar podem comprometer o desenvolvimento saudável das plantas. No entanto, algumas espécies folhosas conseguem se adaptar bem a essas condições adversas, enquanto outras enfrentam dificuldades significativas. As hortaliças folhosas que se destacam por sua resistência ao calor incluem a alface crespa, a rúcula e o espinafre. Essas culturas possuem maior tolerância a altas temperaturas e são amplamente cultivadas durante o verão. A alface crespa, em especial, tem sido preferida por produtores devido à sua capacidade de manter boa textura e sabor, mesmo em períodos quentes. Já a rúcula apresenta um ciclo curto e rápido, o que possibilita várias colheitas no verão. Enquanto o espinafre é relativamente resistente à insolação e pode ser cultivado em áreas sombreadas para minimizar o impacto do calor. Por outro lado, algumas folhosas tradicionais, como a alface americana e a alface lisa, sofrem com o calor excessivo. Essas variedades têm maior propensão ao espigamento precoce, que ocorre quando a planta inicia o processo de floração antes do ponto ideal de colheita, comprometendo a qualidade do produto. Além disso, o aumento da transpiração durante o verão faz com que essas culturas demandem mais irrigação, o que pode apresentar um desafio em áreas com disponibilidade limitada de água. Outra folhosa que tem a produção prejudicada no verão é a couve. Embora ela seja uma planta perene e resistente, o calor intenso pode retardar seu crescimento e reduzir a qualidade das folhas, que tendem a se tornar mais amargas e fibrosas. Para contornar essas dificuldades, os produtores têm adotado algumas estratégias, entre elas o uso de sombreamento artificial, irrigação controlada e cultivo em sistema protegido, como estufas e sombrites. Essas práticas ajudam a mitigar os efeitos das altas temperaturas e garantir uma produção de qualidade, mesmo nos meses mais quentes. De qualquer modo, o mercado necessita e os horticultores precisam seguir com o cultivo no verão. Portanto, escolher variedades que se adaptem ao calor e investir em técnicas de manejo adequadas são ações fundamentais para garantir colheitas rentáveis durante os períodos mais quentes do ano. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Te vejo na próxima semana. Até lá! Valeu, Isa! Até semana que vem. Professor Celso, acabamos de ver a Isa na Fazenda Escola e isso nos lembra que está chegando o City Farm, né?
É isso aí, City Farm está chegando. Muito bem, e os trabalhos na Fazenda Escola já começaram. Essa semana a equipe do Centro FAG recebeu parte dos representantes das empresas para fazer o plantio das culturas que serão apresentadas ao público do dia de campo. Vamos ver. O movimento na Fazenda Escola da FAG essa semana foi diferente. Teve caminhão levando bags com adubos e corretivos até a lavoura, técnicos fazendo a regulagem dos maquinários e também aquela conferida nas sementes, antes de depositá-las na plantadeira. É que começaram os preparativos para os campos do City Farm 2024. O evento será realizado em menos de 2 meses e nessa semana as empresas aproveitaram para começar o plantio das parcelas, ou seja, dos campos demonstrativos com as principais culturas que serão apresentadas no evento, entre elas a soja e o milho. Falando em soja, aqui o Paulo, que é um dos técnicos da fazenda, está ajustando as sementes nos discos da plantadeira para começar a semeadura na área da Corteva, empresa que participa pela 4ª vez do City Farm. Antes do evento a gente precisa instalar a cultura, né, de uma forma adequada para que essa soja, que é a nossa principal cultura do oeste do Paraná, possa expressar todo o seu potencial produtivo. E aqui nós estamos plantando a área hoje, né, se antecedendo a 60 dias do evento, e vamos de uma forma trazendo as principais tecnologias da Corteva para que o produtor possa vir visitar, os acadêmicos da agronomia também possam visitar para ver as principais novidades que a Corteva tem no mercado. Nessa outra área destinada aos cultivos da Pioneer, já tem milho em fase inicial. Essa será a 4ª edição do evento que une conhecimento científico das áreas agronômicas e da medicina veterinária às novidades do agronegócio nacional. A área de exposição está 40% maior do que em 2023. São 24 mil metros quadrados. Daqui até novembro, tem muito trabalho pela frente e a equipe técnica segue empenhada. O Paulo, que estava ajudando no plantio, já vai conferir os próximos planejamentos no barracão. A gente está aqui para fazer o plantio, demarcação de campo, né, e dar toda a assistência possível aí que eles precisar. A gente está aqui para isso. Como é que tá a expectativa tua aí para o evento? Vai ser muito bom? Vai ser, né, sensacional. A gente fica na expectativa muito grande. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Veja agora os preços do mercado agrícola. A saca da soja em Cascavel, R$ 126,00. A saca do milho, R$ 54,00. E a saca do trigo, R$ 78,50. Depois do intervalo, a produção de leite é uma das atividades mais importantes para a economia paranaense e movimenta principalmente a agricultura familiar. Vamos mostrar uma propriedade onde são feitas 3 ordenhas por dia. E no estúdio, especialistas falam sobre manejo e mercado para a pecuária leiteira. E ainda nessa edição, você vai conhecer um galo gigante. É já já. Professor, terminamos. Hey FAG, apresente-se. Educação, inovação e empreendedorismo. Sonhar é só o primeiro passo. Centro Universitário FAG, 25 anos. Transforme seu futuro no campus mais completo e tecnológico do Brasil. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize.
O estado do Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil. E essa é uma atividade importante porque gera renda para a agricultura familiar, né, professor Celso? É isso aí, Antonella. E não esquecer que a agricultura familiar é que coloca a comida na mesa do brasileiro, né? É isso mesmo. E em Vera Cruz do Oeste, uma família tem tradição na produção leiteira e adota técnicas de manejo que garantem uma boa produtividade e também o bem-estar das vacas. Uma dessas técnicas é realizar a ordenha 3 vezes ao dia. Vamos ver. Esta fazenda, em Vera Cruz do Oeste, trabalha com pecuária leiteira. Aqui são 518 vacas da raça holandesa, 250 em fase de lactação. A criação é 100% em confinamento, dividida em 3 barracões. Com 43 anos de tradição na atividade, os irmãos Pedro e Geraldo estão à frente da administração. A equipe também conta com o médico veterinário Henrique, filho do seu Pedro e que é o responsável pela saúde do rebanho. Ao todo, são 12 pessoas que trabalham em turnos diferentes para garantir que todas as demandas, como a alimentação e o cuidado com os animais, sejam atendidas. O resultado, uma produção diária de 9 a 10 mil litros de leite. Meu pai começou em 79 e nós começamos juntos em 81, eu e ele. E de lá para cá, fomos indo e chegamos no que nós chegamos. Muito trabalho, muita luta, dedicação. Dia a dia, não tem Natal, não tem Ano Novo, sempre. E fomos ampliando, mudando o sistema de pasto para semi-confinado e depois total confinado, né? Tem uma estrutura aí para em torno aí de 350 animais em produção, né? Em produção, fora o restante das categorias. Hoje a propriedade ela dispõe aí de 44 alqueires de plantação de milho, que se torna silagem, se torna também, fizemos um pouco de pré-secado, feno, né? Que é tudo voltado para o consumo dos animais. A estrutura de ordenha é para 10 vacas ao mesmo tempo. Aqui, a frequência com que ela é feita saiu do modelo comum de 2 para 3 vezes ao dia. Às 4 da manhã, 1h da tarde e a última às 8h40 da noite. De acordo com o Henrique, essa estratégia aumentou em 15% a produção e ainda contribuiu para o bem-estar das vacas. De forma simples, só para entender, então, no caso 3 ordenhas, cada ordenha vai ter um valor menor, no caso de leite, mas somando esses 3, em comparação com os 2 convencionais ali, vai ter muito mais produtividade. Correto, em torno de 15% a mais por dia, né? A gente dilui as 3 ordenhas e ficam 15% a mais no total do dia. E no caso para o animal, isso também é interessante? Ah, claro. O animal chega na ordenha, já chega... Como que eu posso te dizer? Ele tem um conforto maior, né? Ele não chega com o ubre tão cheio na ordenha, ele tem menor horário de ordenha. Se fosse fazer 2 ordenhas aqui na propriedade, seria praticamente 8 horas a duração de cada ordenha. Então o animal ia ficar em pé 8 horas na sala de espera, o que questão de conforto é bem prejudicial para o animal, né? Nós acompanhamos a segunda ordenha do dia e registramos as vacas produzindo entre 12 e 24 litros de leite. A média geral de produção diária da fazenda, contando as 3 ordenhas, é de 38 litros por vaca. Para um animal atingir o máximo de produção de leite, a alimentação também precisa estar adequada. Pedro, fala pra gente como que é feita a dieta aqui. A dieta na nossa propriedade varia de acordo com os seus lotes. Hoje a gente trabalha com os alimentos, a silagem de milho, que tem que ser uma silagem de milho de ótima qualidade, com bom processamento, com boa quantidade de amido, boa quantidade de proteína bruta. A gente trabalha com uma ração comercial com seus valores adequados para a nossa propriedade. A gente trabalha também com feno ou de aveia ou de Tifton. Hoje a gente está trabalhando com feno de Tifton e a gente trabalha com subprodutos, dependendo como que está o preço no mercado. Hoje a gente está trabalhando com caroço de algodão e o farelo de soja.
A quantidade de alimento que cada vaca do lote 2 consome, que é as vacas de alta, hoje elas estão comendo aproximadamente 34 quilos de silagem por dia, elas comem 14 quilos de ração por dia, elas comem 2,4 kg de caroço de algodão, mais 1 kg de farelo de soja e mais 13 litros de água que vai no vagão, diluído em 3 tratos. Interessante a gente destacar que essa é a sua realidade. Para cada produtor, para cada propriedade é específico. Justamente, por isso precisa consultar um nutricionista para fazer uma dieta adequada para o seu rebanho. Aqui na nossa propriedade a gente tem 3 diferentes dietas. Então a gente tem uma dieta do lote 1, uma dieta do lote 2, uma dieta do lote 3, fora a dieta do pré-parto, fora a dieta das vacas secas. Cada categoria tem a sua dieta específica. Essa mistura é fornecida sempre após cada ordenha. Cada animal recebe uma alimentação proporcional ao seu desempenho. Todo o leite produzido na propriedade é encaminhado para o laticínio líder, na cidade de Maripá. Agora, quando o assunto é o mercado do leite, Henrique deixa claro que a variação dos preços é um ponto sensível para os produtores. Hoje o mercado está um pouco mais benéfico para o produtor, mas o produtor tem um problema no leite, que é a volatilidade do mercado. Hoje a volatilidade do mercado é muito alta, então o produtor tem meses que ele recebe consideravelmente bem e tem vezes que ele recebe muito mal. Isso complica na hora de fazer a gestão financeira da propriedade. Como que a gente avalia isso aqui na nossa propriedade? A gente sempre espera pelo pior. A gente coloca um preço do leite médio que a gente vai receber sempre abaixo do que a gente recebe. A gente então trabalha aqui com R$ 2,30, mas a gente busca sempre receber mais que isso para no final do mês fechar a conta e não ter nenhum imprevisto. A fazenda não se destaca só pela produção. A família Cavalli já recebeu vários prêmios pela qualidade do leite e pelo desempenho dos animais. Os troféus estão expostos em uma sala dedicada ao reconhecimento do trabalho. Acabamos de acompanhar a reportagem aí feita na família Cavalli, lá em Vera Cruz. A gente vai receber aqui 2 especialistas para continuar falando da produção leiteira. Quem está conosco nessa manhã é o seu Valcir Zanini, presidente da Rural Leite. Seja bem-vindo. Obrigado. Quem está aqui também é o Samuel Bessegato, médico veterinário do IDR Paraná. Bom dia, Samuel. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Muito bem, vamos falar então de produção leiteira. Um belo exemplo que a gente assistiu, né, nessa reportagem. E eu já queria começar falando então dessa questão importante do manejo. Samuel acompanha aí diariamente produtores, né, lá na sua região que você atende. Conta pra gente como é que tá aí essa questão do manejo, como a gente acompanha na reportagem. É detalhe, né? Como é que você pode trazer aí pra gente? Como acompanhamos agora na reportagem, o que me chamou a atenção nessa reportagem, nessa propriedade? É a eficiência. Se optou por 3 ordenhas justamente pela eficiência, estão aproveitando a eficiência máxima da vaca. Dando condição, obviamente, para ela desempenhar essa eficiência com uma nutrição balanceada, equilibrada, como deu para ver. E lá no Sudeste não é diferente no trabalho. Eu atendo no município de Ampere e alguns municípios da região lá, e os produtores que se destacam a nível da propriedade da reportagem, eles trabalham muito forte a questão de eficiência, principalmente a eficiência da nutrição desses animais, que é o que eles estão focando ali na propriedade, junto também com esse aumento de uma ordenha a mais que acaba, como eles mesmos falam na reportagem, né? É muito bacana que é mais para a vaca do que quase para o produtor. Para o produtor é só 15%, mas o que representa em saciedade e conforto para a vaca é muito bom. Sabe? Então traz um conforto, porque às vezes o pessoal pensa que a ordenha para a vaca é uma coisa estressante, e é muito pelo contrário. Como ali tem condição de ventilação, dá para ver que o ambiente é agradável, para a vaca é um momento de saciedade dela, de alívio, porque ela está tirando um peso dela. Então, muito bacana a iniciativa deles, e dá para ver que o otimismo e a eficiência é o destaque daquela propriedade. E lá no Sudeste a gente tem muito disso. Que legal. Essa eficiência também ela pode ser explorada. Vimos um exemplo de uma grande produção, mas nas pequenas propriedades rurais isso também é visto, né, seu Valcir? A propriedade rural também. Eles têm que, quanto melhor cuidar do animal,
mais esse animal vai responder na produção. Então, por isso que a eficiência e o cuidado com os animais é fundamental, por causa do bem-estar do animal. Então, o pessoal fala muito disso. Então, se o animal está bem alimentado, tem água à vontade, ele está bem manejado, ele vai produzir melhor. Uhum. Senhor Rossi, já que você comentou aí nesse manejo, eu vou passar para uma outra parte. Custo e retorno para o agricultor, para o produtor de leite. Hoje, o produtor sempre tem altos e baixos. Como é que está o produtor hoje? Você como presidente da Rural Leite, né, e como produtor também, né, como que você está sentindo isso na pele? E o produtor quer saber o retorno, né? Hoje toda atividade ela vai depender do custo de produção. Então o produtor ele tem que estar atento ao custo de produção. Quanto mais ele consegue produzir na sua propriedade, se torna mais barato o custo. Fazendo uma boa silagem, tendo um capim, uma cana, enfim. Quanto melhor, quanto mais produto ele produzir na propriedade, vai ser o custo menor. Porque se ele depender, como tem muitas pessoas que às vezes compram feno fora, compram ração fora, tudo envolve preço. Então ele vai acabar tendo um preço mais alto de produção de leite. Agora, se ele produzir todas essas matérias básicas para a alimentação do animal na propriedade, consequentemente ele vai ter um custo menor de produção e um lucro maior. Uhum. Quer dizer, a maneira de fazer que vai ser o sucesso, né? Mas o que você está sentindo, por exemplo, do produtor? Ele está entusiasmado? Ele permanece na área ou ele quer pular fora da área? O que você sente? Olha, o que a gente passou agora nesses últimos anos aí foi com essa importação desse leite que vinha de fora, então houve uma onda de pessimismo. Então todo mundo, tá ruim o leite, vou parar, outro vai. Um monte de gente parou. Por quê? Na época, a atividade soja e milho estava com o preço lá em cima. Então o pessoal fez as contas, pera lá, estou mexendo com leite, estou tirando leite. Então o preço do soja e do milho compensa mais, então ele acabou desistindo da atividade. Só que hoje a realidade é totalmente diferente. Hoje o leite continua dando lucro para a pessoa, porque todo mês ele tem um dinheirinho ali disponível, e a atividade de soja e milho ficou ruim, que todo mundo vê o que está acontecendo. Então o produtor, se ele se manter no mercado, então ele não pode ser pessimista. Ele tem que estar ali cada vez buscando, se aperfeiçoando, melhorando a genética, melhorando a assistência técnica aí com os veterinários que estão aí à disposição. Ele tem que buscar novas perspectivas, que hoje tem que ser profissional, o cara tem que fazer toda atividade hoje tem que ser por profissionalismo. Então, quanto mais profissional ele for, melhor vai ser o desempenho na atividade dele, o manejo vai ser melhor. Porque às vezes ele vem fazendo as coisas erradas. Faz 10 anos que ele está fazendo daquele jeito, mas está errado. Então, se ele não busca uma assistência técnica aí do pessoal, se aperfeiçoar, participar de palestras, de reuniões, ele tem que melhorar a qualidade de vida dele e melhorar o manejo dos animais dele. Se tecnificar e acompanhar o que está no mercado. Exatamente, acompanhar as tendências do mercado, com inseminação, melhorando sempre mais a produtividade dele. Porque hoje o manejo é fundamental numa propriedade. Uhum. Se a pessoa não manejar os animais dele corretamente, ele vai ter resultado negativo. Então hoje o manejo é primordial na produção de leite, é o manejo dos animais. É isso. Eu vou buscar então aqui a resposta para essa questão também com o Samuel, no sentido de, para quem quer ter esse retorno então, para a atividade da pecuária leiteira, como a gente viu o seu Valcir comentando aí na época da pandemia, apertou um pouco o bolso do produtor, teve alguns que saíram da atividade, agora para retornar à atividade da pecuária leiteira, que pode ser um pouco mais facilitado por conta das condições, né, que a gente tem hoje, incentiva os produtores por planos do governo, enfim, e também a questão dessa tecnificação. O produtor que quer retornar, ele precisa estar atento a essa tecnificação, pensar no pasto, pensar no que ele vai poder apresentar para esse animal. Vamos falar sobre esse tópico também. Na verdade é o seguinte, hoje o governo do estado do Paraná, né, tem o Banco do Agricultor Paranaense, que
acaba dando alguns incentivos em questões de juros para o produtor de leite. O produtor, que às vezes saiu na atividade por um momento de desânimo, alguma coisa, tem como voltar para a atividade, porém, volta de maneira certa. Como bem falado, busca assistência técnica. É uma coisa que a gente não falava tanto, mas agora tem que se falar, que é muito grande aquela empolgação, aquela vontade de investir, de confinar, de fechar, de fazer estrutura. Qual que é o problema? É ótimo, é uma evolução natural, mas se você está retornando à atividade, lembre que estrutura não dá leite. O que dá leite é a vaca. E para a vaca dar leite, ela precisa comer. Então, como bem na reportagem foi abordado ali, pelo visto a produção de silagem daquela propriedade da reportagem é fantástica. Viram que também é necessário fazer pré-secado, ou feno. Eles estavam usando feno, mas tu viu que eles produzem pré-secado também. Então, aquela coisa, que é até uma brincadeira que eu tenho com a nossa área de pesquisa, né? Para mim, o freestyle, o compost, nunca deixou de ser um animal a pasto, porque o produtor tem que fazer o pasto. De uma outra forma, ele vai estar apresentado como um pré-secado ou como um feno, mas está ali o pasto, e está ali a lavoura de milho. Então, assim, se o produtor quer voltar, o governo hoje tem linhas de créditos muito favoráveis a voltar, mas que volte com acompanhamento, assistência técnica, porque é uma cadeia que o leite ele tem muito ainda, a gente tem muito que mostrar para o mundo e tem muito que melhorar. Então o nosso leite ele precisa ser competitivo no mundo para a gente buscar o nosso espaço, que ainda é muito pequeno no mundo. Então o produtor é bem-vindo que quer voltar para a atividade, porém ele tem que voltar consciente, com acompanhamento e no passo a passo correto, sem empolgação, sem aventuras, de forma com o pé firme, que às vezes o que tirou ele do mercado foi um momento de aventura, que foi ir para um soja, ir para um milho e não era condizente com a área dele. Hoje uma pequena área de leite, uma família se sustenta, desde que foi pilarzinho por pilarzinho construindo a sua estrutura. Uma outra coisa que eu acho que dá para complementar aí é o associativismo. Porque uma pessoa sozinha, isolada, lá no canto dele, ele não consegue nada, não tem poder nenhum. Então tem que se associar a associações, a cooperativa. Então, com esse associativismo, ele vai fazer parte de um grupo mais forte, mais concentrado, para poder ter o poder de negociação, poder de barganha. Assistência técnica é fundamental. Então tem o IDR, que dá muita assistência técnica. Então tem assistência técnica, ele tem que buscar essa assistência técnica. Então o associativismo do produtor rural eu acho que é muito importante, porque ele sozinho, isolado, ele não consegue muita coisa, não. O Samuel falou um negócio ali de competitividade. Toda vez que nós temos aqui um aumento do leite no mercado, já vem Argentina, Uruguai, começa aquela bagunça e tudo que nós sabemos. Nós somos competitivos contra esses países? A pergunta é para os dois, pode se comunicar aí, porque é difícil, né? Não, na verdade bagunça o mercado, né? Na verdade é o seguinte, tem alguns países que são extremamente competitivos, né? O custo deles é menor, né? Porque o que acontece? Para tu ser competitivo, tu tem que ter o quê? Primeiro, qualidade e depois o custo menor. A qualidade, a gente já tem propriedades no Brasil que qualidade é fantástica, só que de modo geral, ainda o leite, o convencional nosso ainda não tem uma qualidade que consiga ter uma competitividade com esses países. Então, sempre que eles conseguem entrar no nosso mercado, às vezes por alguma facilitação, acaba que prejudica um pouco a competitividade com os nossos produtores, porque a gente ainda não tem o nível do custo que eles têm, sabe? A eficiência. Eles têm uma evolução genética. A genética hoje ela é bem tranquila porque a gente já consegue alcançar, né? A gente pode usar, através de inseminação artificial, transferência de embrião, tem um ganho muito rápido. A única coisa que ainda a gente peca é um pouco na qualidade, a questão de resfriamento rápido de leite, a questão de a própria sanidade com CCS, a própria CPP, a gente tem que dar uma melhoradinha ainda, o produtor tem que fazer um pouco mais a lição de casa para a gente começar a buscar mais mercados, para a gente também ser competitivo com eles lá. Samuel, você falou duas siglas aí, só para a gente traduzir para quem está em casa, pode explicar para a gente? A contagem bacteriana de placa, ou contagem total bacteriana, que é a questão mais ligada à higiene de ordenha, né? E a questão da CCS, que é as células somáticas, né? Que geralmente aumenta
animais mais velhos de leite, às vezes uma ordenha muito forçada, né? Aquele produtor quer tirar até o último ml de leite naquela ordenha. Hoje a gente já mudou um pouco esse conceito, dá para deixar um residual. Vaca também que tem problema de mastite, então isso aí a gente ainda tem que dar uma melhorada nessa sanidade desses nossos animais, porque também são limitantes de produção, sabe? Então como a gente viu essa reportagem ali, o produtor está com 38 de média. Eu considero uma média fantástica, porque hoje nós temos animais com potencial de 50, 60 litros. Então a gente está buscando e já a gente está passando esses países, então também é um medo deles, né? Que a gente é um baita concorrente. E o nosso produtor está muito bom e ele vai chegar lá. Outro detalhe também que tira a competitividade do Brasil um pouco são os subsídios. Que esses países de fora, a gente sabe, os países europeus, todos eles subsidiam bastante o produtor de leite. Argentina, Uruguai, subsidia. Uruguai agora teve uma crise lá do leite, o governo prorrogou esses financiamentos dos custeios dos produtores para 15 anos, 10, 15 anos. E aqui no Brasil não se tem esse subsídio que esses outros países têm. Então, por isso que a competitividade do leite brasileiro é ruim. E outra que a produção nossa, não somos autossuficientes ainda, né? Dependemos ainda de leite importado. Você, a gente pode falar o que quiser, né? Mas a conta do leite paga muitas continhas particulares nossas, né? Aquele pouquinho a mais, poderia falar alguma coisa aí? Com certeza. Às vezes o produtor de leite diz, eu gastei aqui 5, 6 mil reais e ganhei 8 mil reais, então vou sair da atividade. Só que desses 5, 6 mil reais, quanto que realmente foi na produção de leite, de ração, de remédio? Então ele tem que fazer a conta, saber fazer a conta, gerenciamento. Por isso que está assistência técnica. Ele tem que, além de ser produtor, ele tem que saber gerenciar a sua propriedade. Então, ele tem que saber fazer a conta leite no leite. Usou ração, usou silagem, então esse custo aqui. Agora, ele comprou um brinquedo para o filho, ele comprou uma espingardinha de pressão, ele comprou alguma coisa, está na conta tá lá na loja, na conta dele. Mas não é conta do leite. Então, o produtor ele tem que gerenciar a atividade leite. Fazer as contas certinho para ver se realmente sobra dinheiro. E sobra, porque tem muitas cidades pequenas, muitos municípios pequenos, que quem sustenta a atividade do município é o setor leiteiro. Todo mês cai o cheque do leite ali na conta do produtor. É o famoso cheque do leite. Cheque do leite. Samuel, a gente agradece aí a participação de você, que também veio lá do Sudoeste para cá. E obrigada e até uma próxima. Obrigado aí, e aquilo como você falou, né? Obrigado aos produtores, né? Porque se não fosse ele, não tinha sentido o IDR Paraná existir. E não tinha toda a movimentação, como bem falado, do comércio. Do Sudoeste é um exemplo clássico, movimenta muito. O dia de cheque do leite, a cidade fica cheia. A cidade agradece, né? E é aquela coisa, né? O campo ganha, a cidade ganha. Então, e o produtor de leite, ele tem a vocação no sangue, então ele é um cara firme, ele é uma pessoa firme. As famílias, como ali a gente viu um exemplo de sucessão, então eu acho que a atividade leiteira é um dos pilares que sustenta o Brasil. Então eu acho que ela nunca vai deixar de existir e a gente vai ficar cada vez melhor e mostrar para o mundo que dá para fazer e que a gente cuida muito bem dos nossos animais, com muito cuidado e capricho, como essa reportagem, e ter um espaço aqui para poder falar isso é engrandecedor para todos nós. Muito bem, que siga aí a produção de leite. E nós da Rural Leite, então a gente está fazendo, fez o dia do produtor de leite, dia 27. E então nós vamos marcar toda a última quarta-feira do mês, reunião dos produtores de leite na Rural Leite. Então toda a reunião a gente vai buscar um técnico para vir ali, fazer uma palestra que sempre tem alguma coisa para ensinar para o produtor de leite. Muito bem. Então, todo mês, a última quarta-feira do mês, às 7 horas da noite, vai ter reunião na Rural Leite com todos os produtores de leite. Fica o convite aí, então, do seu Valcírio, de todo o pessoal da Rural Leite. Obrigada, seu Valcírio. Até a próxima. Obrigado. Vamos acompanhar agora como ficam as condições do tempo para os próximos dias aqui na região.
Céu claro e temperaturas agradáveis hoje em Cascavel, mínima de 15 e máxima de 29 graus. O tempo continua assim estável até terça-feira. As temperaturas vão subindo e olha só as máximas. Amanhã 32 e na terça pode chegar aos 34 graus. Quarta-feira, a indicação é de tempo fechado e, segundo o CIMEPAR, pancadas de chuva estão previstas ao longo do dia. Tem uma leve queda nas temperaturas a partir daí, mínima de 21 e máxima de 26. Vamos a Guaíra. Para esse domingo, são esperadas temperaturas acima dos 20 graus, como em Cascavel. A máxima pode chegar aos 31. Amanhã, os termômetros elevam ainda mais, mínima de 21 e máxima de 34 graus. Já na terça, fica bem abafado. A máxima é de 37. O tempo vai ficar instável na quarta, com um aumento da nebulosidade. E quinta-feira, devem ocorrer pancadas de chuva por lá. E apesar de ser de forma breve, já deve refrescar a cidade. Agora em Foz do Iguaçu, como nas demais cidades, as temperaturas devem ficar na casa dos 20 graus, com máxima de 31 para esse domingo. Nos próximos dias terá aumento nas temperaturas. 36 graus é a máxima da semana prevista para terça-feira. Já na quarta, as condições mudam. Tem chuva breve esperada e as temperaturas devem amenizar. Mínima de 22 e máxima de 27 graus. No próximo bloco, você vai conhecer uma raça de galos gigantes. É daqui a pouco. Professor, terminamos. Rei Fag, apresente-se. Educação, inovação e empreendedorismo. Sonhar é só o primeiro passo. Centro Universitário FAG, 25 anos. Transforme seu futuro no campus mais completo e tecnológico do Brasil. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Estamos de volta. Professor Celso, olha só essa foto. O senhor conhece essa raça de galos? Conheço não, Antoniela. São os galos gigantes. Bora saber mais informações? Bora lá, vamos lá. Eu converso agora com o Guilherme Bueno, que é de Cruzeiro, no interior de São Paulo, e tem uma criação de galinhas gigantes. Guilherme, bom dia, seja bem-vindo ao programa AgroFag. Bom dia, meu amigo. Prazer estar aqui com vocês, aqui participando do programa. Tem uma criação de índio gigante, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Exatamente. Para começar, então, acho que nada melhor do que falar um pouquinho da sua história, né? Fala um pouco pra gente quantos anos você já tem, quando que você começou essa criação e por que despertou essa curiosidade nessa espécie em especial. Hoje eu tenho 20 anos de idade. Eu comecei a criação, conheci a raça índio gigante com 13 anos. Foi um momento que eu tinha perdido meu irmão e foi um momento meio difícil para mim. E eu estava procurando muita coisa na internet, de animais que eu sempre gostei, sempre tive galinha caipira, sempre gostei de coisa diferente. E um dia, mexendo nas redes sociais, eu vi uma publicação de uma pessoa que estava vendendo um frango índio gigante, que depois de um tempo eu vim descobrir que ele era um descarte, e fui entender o que era um descarte dentro da raça. E através desse frango eu procurei grupos de criadores de índio gigante. Eu juntei meu dinheirinho, comprei ele, procurei grupos, postei lá meu primeiro índio gigante. E a partir daquilo eu comecei a interagir com o pessoal e o pessoal começou a me incluir na raça índio gigante e me explicar como é que funcionava tudo aquilo. E com o passar do tempo eu comecei a me tornar um criador também. E hoje já são quantas galinhas, quantos animais? Hoje, no total de aves, eu tenho 50 aves, sendo 10 fêmeas matrizes reprodutoras, um galo reprodutor e o resto é os franguinhos, né, que vem vindo que a gente chama de recria. Fala um pouquinho pra gente, acho que a curiosidade é como que é essa criação, né? É solta, é em granja? Fala um pouco pra gente como que é essa criação. Então, a gente trabalha, que a gente fala, são baias, né? As aves de reprodução, a gente deixa presas na baia, na época de reprodução, para a gente poder ter um controle em cima daqueles animais, controle de paternidade, controle de maternidade, que o trabalho do índio gigante é fazer um trabalho de melhoramento genético. Então a gente seleciona não só o tamanho que a raça tem, mas também algumas características morfológicas. Então, para a gente obter esses resultados que a gente espera,
a gente fecha elas em baias para poder ter o controle. E a questão de alimentação, como que funciona? A alimentação deles é assim como o caipira. Na fase inicial, a gente vai entrar com a ração de crescimento inicial. Depois, a gente vem com um crescimento de manutenção. E no final, a gente dá a ração de postura, quando as galinhas já estão na época de produção. Só para a gente ter um comparativo, no caso, a galinha comum, ela que mede em torno de 50 centímetros, e essa, no caso, até quantos metros, no caso? O índio gigante, cara, a gente tem registro de um galo que chegou à medida de 1,26 m, a medida máxima, né, registrada. E no caso, o ciclo, o período para conseguir atingir esse tamanho? A gente fala que ele atinge a maturidade dele com 1 ano e 2 meses, mas começa a reproduzir já a partir dos seus 8 meses de idade, já começa a reproduzir. Agora, um ponto que chama atenção também é a questão do valor, né, dessa raça. Fala um pouco pra gente como que é o mercado. Sim, o mercado do índio gigante, eu falo que ela tem 3 classificações, que são as aves de elite, que está no topo, que são as aves que a gente já vai conversar um pouquinho sobre os preços delas, e tem as aves que são medianas, e tem os animais que são selecionados para abate. Por que isso acontece? Como eu disse, é um melhoramento genético que a gente busca tamanho e características morfológicas. Características morfológicas seria a crista deles, largura de cabeça, grossura de bico, alongamento, a proeminência das aves. Então, a gente olha muita coisa. Então, para um animal ser considerado ave de elite, ele precisa ter um tamanho avantajado, mais várias características. Então, quanto mais características que a gente busca ele tem, ele se torna de elite. Quando ele está só dentro do padrão, mas não tem tantas características exuberantes, e a gente chama de aves que estão ali segunda linha, e depois acontece também de algumas aves que não atingem o padrão da raça, que a gente tem um padrão. Aí essas umas são destinadas a abate e melhoramento de galinhas caipiras, né? O cara que quiser criar na roça lá com as suas galinhas lá e melhorar elas, também serve. E no caso, esse mercado é aqui no Brasil mesmo ou vai para fora? Isso, a raça ela foi desenvolvida aqui no Brasil, então ainda está bem fechado aqui no Brasil. Aconteceu de algumas pessoas que levaram ovos para fora, mas o mercado maior do índio gigante é aqui no Brasil, é nacional. A gente tem leilões, nós temos um grupo de leilão, eu falo nós porque eu faço parte desse grupo, chama Leilão Mega. Todo mês a gente tem leilão de um criatório. Criatório esse que já vem tendo uma história no índio gigante de seleção e que ele oferece ao mercado aves de excelência. Então, todo mês a gente tem leilões. Hoje, a média, cara, das aves está saindo de 2 a 10 mil reais. Certo. E no caso, acho que teve até um amigo aí que vendeu a 154 mil reais, é isso mesmo? Isso. Em 2017, a gente teve um registro de um leilão que vendeu um galo, né, a 154 mil reais. Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Agrofag. E até uma próxima oportunidade e sucesso cada vez mais. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado mesmo. Confira agora os valores do agromercado. A arroba do boi gordo em Cascavel fechou a semana em R$ 238. O quilo do suíno, R$ 6,40. E o frango vivo, R$ 3,99. Chegou a hora das redes sociais e a gente começa mostrando um vídeo que foi enviado pelo seu Wilson, que é produtor de rapadura, lá de Nova Aurora. Olha só, professor Celso. Que bonito, né? Que delícia, né? Esse melado prontinho para ser feita a rapadura, bom demais. Artesanal. Muito bem, seu Wilson Agostinho, lá de Nova Aurora, um abraço para ele e para a família. Vamos seguir aqui, temos imagens também do IFC, um evento que foi realizado durante essa semana, então, lá em Foz do Iguaçu, e que reuniu diversos profissionais ligados à área da piscicultura. Um evento nacional, aí até teve a participação de Paraguai, Argentina também, né, de várias empresas. Esse que é um dos principais eventos do setor da piscicultura. Imagens feitas pela assessoria, a gente agradece a eles.
Temos aqui também a indicação das inscrições para o concurso Café Qualidade Paraná, que vão até amanhã. Então, você que é produtor de café aqui do estado e quer participar desse concurso, você tem até amanhã. Tem QR Code na tela para você ter acesso a esse manual aí da inscrição, né? Quem quiser participar, então, desse concurso, que é realizado pelo IDR Paraná, fica a nossa dica aqui. Temos também aqui o curso do Senar, Produção Artesanal de Alimentos Derivados do Leite, nosso bate-papo do estúdio de hoje, né? Será realizado nos dias 11, 10 e 11 de outubro, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, lá no Sindicato Rural de Cascavel. Temos também a indicação que a gente já apresentou na semana passada e vale a pena reforçar. 30ª Festa do Engenheiro Agrônomo, dia 12 de outubro, lá na AREAC, Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos. Em breve, mais informações sobre esse evento. Quem quiser também pode entrar nas redes sociais da AREAC para saber mais. É um almoço sempre maravilhoso, né? Muito bom almoço. É isso aí. Então, com essa indicação, a gente encerra o nosso programa e as nossas redes sociais. Professor Celso, te vejo na semana que vem. Uma boa semana para o senhor. Até a próxima semana. Boa semana a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Agrofag.